Então, pessoal, nós vamos começar fazendo esse kit. Eu já deixei tudo pré-cortado e basicamente montado, só pra gente ganhar tempo. Mas eu vou mostrar pra vocês direitinho os moldes que eu usei, com as medidas certinhas, pra vocês conseguirem reproduzir. Então, eu vou mostrando um por um pra vocês como é que a gente vai fazer. Eu vou tentar colocar aí no máximo 2 vídeos, porque eu não sei se eu vou conseguir colocar num vídeo só todas as informações do kit completo que eu fiz. Peguei uma caixa de papelão que eu achei que fosse o tamanho ideal, tá? E simplesmente vou usar a caixa, tá vendo? Eu não tô montando nada, eu só peguei uma caixa, ela era até maior, tá? Mas eu cortei aqui pela metade, mas eu ainda vou cortar mais, que eu vou cortar aqui, tá na medida certinho do molde. Para fazer esse molde aqui, eu marquei o meio do papel, 3 centímetros. Eu vim aqui, marquei com a xícara, fiz a minha ondulação, depois eu fiz assim e fiz essas voltinhas, tá bom? Aqui, gente, só para vocês entenderem, essa minha altura aqui eu deixei com 8 centímetros, tá? Então, eu peguei, coloquei aqui o meu molde, tá? Fiz a marcação à caneta, risquei. Aqui e fiz a mesma coisa do outro lado, tá? Aqui na lateral, eu simplesmente marquei 8 centímetros e fazer uma linha reta. Todos os papelões que eu tô usando, eu reforcei. E aí, eu fiz os recortes aqui, ó, pra poder reforçar, tá? Então, esse aqui eu vou colar para poder reforçar, tá? Já estão previamente cortados. Então, agora o que eu vou fazer aqui com vocês? Vou tirar toda essa borda aqui que eu não vou precisar. Então, eu vou cortando com o estilete. Aqui na marcação, eu venho passando o estilete bem certinho aqui e vou fazendo todo o contorno. Primeiro eu faço a marcação, tá? Faço a marcação e depois eu volto com o estilete mais fundo. E vou fazer isso em toda a volta da caixa. Agora que eu passei o estilete na volta dele, eu vou agora com o estilete mais fundo, tá? Só mesmo fazendo o restante do corte. Agora nós vamos separar isso aqui. Ok? Então, ó, já tá cortado, tá? Esse é o tamanho da bandeja que eu vou usar. Você pode fazer maior ou menor, fica a teu critério. Esses pedaços aqui que eu já deixei pré-cortado, vou ajustar aqui mais ou menos. Ainda ficou grande, então eu vou ter que cortar um pouco mais. E aí eu vou testando todos eles, tá vendo? Ó, ficou um pouco grande. Então, eu vou pegar a caneta e vou marcar. Fazer a marcação em toda a volta. E vou cortar novamente. E aí, eu vou fazer isso em todos eles e volto. Então, ó, já cortei todos, tá? Já estão justinhos. E agora eu vou somente colar. Vou tirar aqui e vou colar primeiro essas laterais aqui. Então, passo aqui a cola quente. E cola aqui. Mesma coisa do outro lado. Então, dessa forma, eu tenho uma caixa bem reforçada. Para a lateral das caixas, eu quis fazer uma lateral aqui, tá? Para essa caixa. Então, o que eu fiz?
Eu peguei um molde. Peguei um molde da internet, tá? E como eu não tinha impressora para imprimir, eu peguei, coloquei, abri a foto, salvei uma foto lá no Google, salvei no computador, ampliei um pouco a foto e coloquei o papel em cima, na frente do monitor. Dessa forma eu consegui copiar o desenho, tá? Então depois que eu fiz o desenho, eu passei ele pro papelão. Tá? O papelão também está reforçado. Aqui tem 2 papelões. Então eu fiz 2, tá? Por que que eu fiz isso aqui? Porque isso aqui, esse ursinho aqui, ele vai funcionar como uma alça para minha bandeja, tá? Então ele vai colado aqui e o outro vai colado aqui, tá? Então fica dessa forma. Vai ficar dessa forma, tá? Tá, mas qual a finalidade dessas laterais? A finalidade da lateral é que ela seja uma alça mesmo, tá? Eu peguei esse aqui é um tubo de plástico filme. Nós vamos utilizar ele como puxador da bandeja. Então essa é a intenção, tá? De fazer esse puxador. Lembrando, gente, que essa medida que eu usei aqui na bandeja é a medida aqui do puxador, tá? Se você quiser um puxador maior, aí você tem que arrumar um outro tipo de tubo, tá? Você acha, assim, tamanhos maiores, você acha em loja que vende tecido, né? Eles jogam isso aqui fora, tamanho maior. Aí você pega, corta do tamanho que você quiser e usa aqui, tá? Ou se você achar um outro tipo de coisa, de tubo PVC, se você acha que não vai ficar tão pesado, você pode usar também, tá bom? Então, para a bandeja, é basicamente isso que nós vamos usar, tá? Bom, depois que eu colei toda a parte da bandeja, eu peguei a fita crepe, tá? E fui passando aqui nessas partes onde tem a junção aqui do papelão. Eu passei aqui só mesmo para ficar uniforme. Eu achei melhor fazer dessa forma. Não é necessário, tá? Porque depois a gente vai colocar o tecido aqui e vai esconder. Outra coisa que eu fiz também foi fazer os furos aqui, ó, para fazer um passa-fitas, tá? Como é que eu fiz? Medi aqui, tracei uma reta aqui certinho. Depois eu tracei outra reta em cima, marcando 10 centímetros. E fiz isso em toda a volta. E aí eu fui fazendo onde eu achei que ficasse melhor aqui o passa-fitas, eu fui marcando 5 centímetros. E aí o lugar que eu queria que parasse a fita, eu marcava 1 centímetro, que é para poder a fita entrar e sair. Então, a fita poder conseguir entrar aqui e sair, eu vou fazer aqui o corte. Vou pressionando. Tá vendo? Até que o estilete saia aqui, ó. Tá? Porque aí eu sei depois que eu consigo colocar a fita aqui por dentro e puxar. Tá? Então, eu vou fazendo esse furo em toda a parte, em todas essas marcações que eu fiz, eu vou fazer o mesmo furo, tá bom? Então, eu vou fazer isso em toda a bandeja. Essa parte eu vou narrar para vocês porque o vídeo ficou sem áudio. Mas eu tô pegando ali um papel cartão e tô tirando o molde, tá, da caixa de papelão. E aí eu tô tirando esse molde porque eu vou fazer um acabamento em torno de toda a caixa. Isso para poder deixar a caixa mais lisinha, tá? Para ter um acabamento melhor quando a gente for colar o tecido. Então não tem segredo, eu tô riscando em volta de toda a caixa para poder colar depois. Eu fiz a marcação, mas eu vou cortar aí deixando sobrar mais ou menos 1,5 centímetro, tá? Que é pra gente poder dobrar essa parte depois pra caixa e poder fazer a colagem,
tá? Então vou deixar sobrando em todos os lados, menos na parte de cima. Essa parte de cima eu não vou deixar sobrar, eu vou cortar rente ali a marcação, porque essa parte de cima não vou precisar colar para dentro, tá? Então eu vou cortando rente ali para poder bater certinho com o desenho lá em cima, tá? Então, feito isso, a gente vai começar a dobrar, tá? Fazer um vinco ali no papel cartão para saber direitinho onde a gente vai dobrar. Agora que eu já sei agora que eu já vinquei na marcação, eu vou reforçando a dobra, tá? Vou passar o dedo, a mão, para ficar bem vincadinho, para ficar bem dobradinho, para depois o acabamento ficar perfeito na caixa. Então vou esticando bem, passo a mão. Se você tiver régua, pode passar régua também para ficar bem esticadinho. Lembrando, gente, que o acabamento é tudo, tá? Quando a gente tem capricho para fazer uma coisa, sai perfeito. Então, é isso que eu busco fazer, tá? Então, ali, ó, tá bem vincado. Aí, agora eu tô tirando ali essas pontinhas, que não vai me servir para nada. Então, tô tirando para facilitar também na hora que eu for colar no papelão, na caixa. Confiro para ver se está certinho. Aí eu decidi separar. Estou separando a parte de baixo da parte do que fica ali passa-fitas, tá vendo? A parte de baixo eu separei e a parte lá em cima que pega a bordazinha do passa-fita para cima eu também separei. Então medi certinho ali, tirei aqueles 1 centímetro do passa-fita e cortei. E aí eu vou colar separado. Aí, ó, eu decidi fazer assim, colar as partes separadas, justamente para não perder os furos que eu fiz, porque quando eu passar o tecido, ele vai ficar bem mais mole para furar do que se eu colocasse essa capinha por cima. Então, agora nós vamos passar para a parte da colagem do tecido nessa bandeja. Eu já cortei aqui o tecido do tamanho que eu ia precisar. Eu preciso que o tecido ele fique uma parte que eu consiga colar aqui embaixo e também colar para dentro aqui, mas não vou colar para dentro tudo não. Vou colar só a beirinha mesmo, porque depois eu vou entrar com o forro de dentro. Então já cortei o tamanho de toda a caixa, tá? Deixei sobrar um pouquinho por precaução. E agora eu vou passar cola nessa parte aqui toda, tá? Pra começar a colar aqui o tecido. E aí quando a gente tiver com essa parte aqui toda colada, a gente vai fazendo o contorno dele aqui de cima e da parte de baixo. Agora eu venho aqui com o tecido. Deixo sobrando um pouco aqui e venho esticando. Então, colei aqui. E aqui, para dar acabamento, eu vou dobrar aqui, ó. Passo cola aqui, ó. O acabamento fica
bem feita. Parte de baixo, vou cortar aqui, ó. Cortei, agora eu só vou passar cola. Beleza? Depois disso eu vou colocando pra dentro, bem esticado. Então, ó, parte de baixo. E aí a gente vai pra parte pior. É a parte aqui essa partezinha aqui do desenho, tá? Vou diminuir um pouquinho esse tamanho, tá muito grande. Essa parte aqui. Agora, nós vamos passar para essa parte aqui, que é a parte do desenho. Bom, essa parte aqui a gente vai ter que dar uns piquezinhos. Aqui, ó, onde tem as voltinhas, ó, nós vamos dar um pique aqui. Vamos dar um pique aqui. E a gente vai dando conforme a necessidade. Bom, agora eu já fiz dos dois lados. Os dois lados já estão forrados. Agora eu vou forrar aqui a parte de baixo. A parte de baixo eu cortei aqui um quadrado do tamanho um pouquinho maior do que o tamanho aqui. Vou dobrar a pontinha. Tô dobrando a pontinha pra gente poder colar aqui certinho aqui, ó, fundo. E aí eu passo cola. Espalha a cola aqui. E aí, pego a parte que eu dobrei e boto aqui, ó, certinho. Tô deixando um pedacinho aqui, ó, e outro aqui sobrar. Depois a gente faz o acabamento ali do outro lado. Vou pressionar esse aqui, que é pra cola aderir. Agora eu vou passar no meio. Vou
passando no meio da caixa, não vou passar ainda na ponta, porque a ponta a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez ali, da dobradinha. Agora eu posso esticar. Ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Se eu ver que tá muito grande, eu posso cortar um pouquinho mais. Beleza? Agora eu venho aqui, ó, e faço a dobra aqui. Se você acha que a cola demora a colar, você pode botar a fita crepe para segurar até colar. E vou finalizar fazendo a mesma coisa do outro lado. Beleza? Ó, já estamos com ela forrada por fora. Bom, feito isso, agora eu vou deixar secar. E aí a gente vem colocando passa-fitas aqui. Já deixei secar. E agora eu vou fazer aqui o processo do passa-fitas, tá? Eu já deixei o meu todo pré-furado. Aqui, ó. Já tinha deixado a marcação antes. E aí eu já fiz o furo também por fora, tá? E agora eu vou começar a passar o passa-fitas aqui. Ó, passei no primeiro aqui. Lembrando que a parte da quina sempre fica para fora a fita. E agora eu vou puxar até dar a volta em toda a caixa. E agora eu vou passar em toda ela. Então, pessoal, ó, já passei toda a fita, tá? Fiz a emenda aqui na frente. E aí eu pretendo colocar um enfeite aqui. Então, essa parte ficou assim, já tá pronta para receber o forro da frente. Mais uma vez eu perdi o áudio do vídeo, mas nessa etapa eu cortei o papel cartão na medida interna da caixa e forrei com tecido tricoline rosa. Forrei e colei na parte de trás. Depois de tudo colado, eu tô colocando aí todos os laterais, conferindo o tamanho, para ver se ficou tudo certinho antes de colar. Depois de tudo conferido, então eu venho e passo para a etapa da cola. Não tem segredo, vou espalhando bem, principalmente ali na parte do tecido, para poder a cola segurar bem um tecido no outro. E aí vou colocando, pressionando, para a cola poder segurar
todos os lados, principalmente nas pontas, tá? E aí você vai fazendo com bastante cautela pra gente poder alcançar um resultado legal. E aí coloca a fita crepe para segurar, isso se for o caso. Depois eu passo para a parte de baixo dele, não tem segredo, eu cortei o molde na parte de baixo, depois envolvi com o tecido, o papel cartão, e aí coloquei a cola, espalhei bem e apliquei o tecido, o papel com tecido na parte de baixo. Vou pressionando, jogando bem profundo ali nas laterais, pressionando, e aí a gente tem um acabamento assim, ó, bem feito. Vamos encapar aqui esse tubo que é a parte do nosso puxador. Como eu não tenho um tecido que dê a volta completa, eu vou ter que fazer aqui em 2 etapas. Não tem segredo, só passar cola e ir esticando aqui o tecido. Aqui no ursinho eu fiz uma cava aqui dos 2 lados, justamente para entrar aqui o puxador, encaixa certinho. Eu fiz essa cava como? Encostei aqui, ó, encostei em cima do papelão, risquei a volta e aí depois fui passando o estilete aqui até arrancar essa primeira camada do papelão, tá? E aí ele encaixa certinho. Então, pessoal, o que eu fiz? Eu colei aqui um papel cartão branco por cima, tá? Do ursinho que eu fiz. Aí eu vou pegar agora aqui um tecido, tá? E vou colar esse tecido aqui nesse urso, tá? A parte aqui da colagem você já sabe, onde tem aqui as curvas, você tem que fazer aquele piquezinho para poder ir colocando para trás, tá? Então eu vou fazer esse processo e aí quando eu estiver pronto eu mostro para vocês. Ó, pessoal, já fiz os piquezinhos aqui, ó, tá vendo? Na quina, sempre na quina eu faço um pique para poder conseguir dobrar, tá? E aí a gente vai fazer agora a colagem para colar aqui na parte de trás, tá? Então, ó, é só a gente ir virando para trás e colando, tá? Sempre bem esticadinho para poder ficar com bom acabamento. Aí eu vou fazer essa colagem e depois eu volto para mostrar para vocês. Beleza, pessoal, ó, eu já terminei, tá, de colar, tá vendo? Ficou assim, ó, tá? E aí o que nós vamos fazer agora? Aí eu cortei mais um pedaço aqui de papel, tá? No mesmo molde aqui, ó, no mesmo molde do desenho, porque agora nós vamos fazer o mesmo processo que a gente fez nessa aqui, tá? Nós vamos colocar tecido aqui, vamos colocar o tecido aqui, virar também, colar a parte, vai ficar igual essa aqui, tá? Porque aí a parte com tecido vai cobrir essa parte aqui de cima, tá bom? Então vou fazer isso. Então, pessoal, aí, ó, agora eu encapei a parte de trás, tá vendo o papel? E agora eu vou colar aqui, tá? Pra poder dar um acabamento no urso, tá? Vou colar com cola quente, depois eu vou passar a cola branca bem nas juntas aqui, ó. E vou colocar a fita crepe pra poder ficar bem coladinho, tá bom? Bom, o ursinho ficou assim, eu não quis fazer o rostinho tudo direitinho, eu fiz só a silhueta dele mesmo. Coloquei aqui uma borda do tecido, tá? E aqui, ó, eu já fiz o furo, tá? Onde a gente vai colocar, encaixar aqui o tubo. Então agora a gente vai só para a parte da colagem aqui. Aí eu vou marcar o meio bem direitinho aqui, onde eu quero colar. Ó, coloquei no meio bem certinho. E aí eu vou vir com a cola e vou colar aqui.
Então, eu vou passar cola aqui. Vou encaixar. E agora do outro lado. Tá aqui a nossa cestinha, tá? Se você quiser fazer aqui a carinha do ursinho, você pode fazer, fica à vontade. Mas eu preferi deixar assim porque é menos informações, ok? Então, esse foi o projeto. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Curta o vídeo, comente, compartilhe para ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? Eu espero voltar com vídeos com mais qualidade, tá? Com uma gravação melhor, e para isso eu conto com a ajuda de todos vocês, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus.